Muito bem, meus amigos, fim do American Dream, fim do sonho americano para 50 brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Posicionamento do presidente Jair Bolsonaro acerca desse caso e também nos comentários deste vídeo haverá ali um espaço para a tua opinião sobre esse assunto, né? A forma como tudo está sendo conduzida e de fato qual é a sua opinião sobre esse tão antigo e polêmico tema do sonho americano. Afinal de contas, estamos lidando aí com famílias que pagaram um alto preço para tentar uma nova vida em outro país. Eu sou Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos, é sobre isso que nós vamos falar, então deixa o seu like, deixa o seu comentário, verifica a inscrição, verifica aí também se você já acompanha aqui nas redes sociais. Preste atenção. Pois bem, meus amigos, temos aqui ao fundo a página do Instagram, siga Diego Ganoli, pesquisa aí, @Diego Ganoli, muita informação bacana vem para o Instagram e não passa pelo canal, tem também facebook.com/Diego Ganoli ou o nosso Twitter, que é Diego Ganoli. Vamos lá para a gente bater um papo sobre esse sonho americano, você que acompanha, você que sabe, você que um dia já pensou em ir para outro país, inclusive se você já pensou em ir para outro país ou está se programando para ir, deixe um comentário sobre essa questão aí da imigração. Vamos lá bater um papo sobre esse assunto aí. Pois bem, meus amigos, temos aí ao fundo as imagens que vão ilustrar essa notícia. A notícia diz o seguinte: Bolsonaro diz que jamais intercederia junto ao Trump por brasileiros deportados. Vamos entender já de cara, eu quero a sua opinião e o seu comentário, né? Na sua opinião, você acredita realmente que o presidente da República, o presidente do Brasil, deveria intervir junto a Donald Trump acerca de brasileiros deportados, né? Vale lembrar que deportar alguém significa o cumprimento da lei local de um país em função ali de um descumprimento de lei por parte dos imigrantes, ou seja, algo aconteceu de ilegal, né? Essa questão da imigração ilegal é prevista em lei, inclusive é uma espécie de crime, é a quebra da lei. Mas a sua opinião no comentário é muito importante. Vamos lá para a gente ver o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, além desse enunciado e o desenrolar da notícia. Pois bem, meus amigos, além de ter dito que jamais intercederia junto a Trump por brasileiros deportados, Bolsonaro disse, abre aspas, "É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal", declarou o presidente em Nova Delhi, o presidente Jair Bolsonaro, que ainda está em viagem na Índia. Ele participou como convidado de honra das comemorações do Dia da República da Índia, um momento muito importante, máximo para aquele país, tá bom? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse domingo, dia 26, após participar como convidado de honra das comemorações do Dia da República da Índia em Nova Delhi, que jamais pediria ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dar tratamento diferenciado a brasileiros deportados por terem entrado ilegalmente no país. Guarde essa palavra, ilegalmente ao país, tá bom? Aproveita para deixar o seu comentário sobre essa questão aí da imigração. Sabe por que eu estou pedindo o seu comentário? Presta atenção. No Brasil é um país aqui onde parece que as coisas que são erradas, muitas vezes pelo apelo, talvez da imprensa ou talvez o apelo, enfim, de familiares, passa-se uma impressão um pouco equivocada ou totalmente equivocada de que o ilícito deveria ser visto com passar panos ali, você deveria tirar por menos, driblar a lei, é o famoso jeitinho brasileiro, não é verdade? Não é verdade? Deixa o seu comentário sobre isso, porque o ilegal, é errado, né? Não dá para ter um meio termo com a questão do ilegal. Então, ao que tudo indica, a forma como a mídia vende o assunto dá uma impressão equivocada de que o presidente Jair Bolsonaro deveria intervir. Mas vamos entender o porquê? Tem um elemento nessa notícia que causou muita polêmica. Olha só.
Enfim, ele disse que jamais pediria ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dar tratamento diferenciado a brasileiros deportados por terem entrado de maneira ilegal no país. Neste sábado, dia 25, um avião norte-americano partiu do Texas com pelo menos 50 brasileiros deportados a bordo. Chegou a Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Em outubro do ano passado, outro avião proveniente dos Estados Unidos trouxe 70 brasileiros deportados. Em entrevista em Nova Delhi, Bolsonaro foi questionado se poderia aproveitar. Olha só a pergunta, meu amigo, olha só a pergunta. Em entrevista em Nova Delhi, Bolsonaro foi questionado se poderia aproveitar o relacionamento com Trump para evitar que brasileiros deportados voltassem algemados. Aqui tem uma polêmica nessa questão aí, tá bom? Vamos lá. Os brasileiros deportados, Brasileiros deportados dos Estados Unidos não foram simplesmente deportados. Eles foram deportados dentro de um avião, algemados. Esse foi o ponto em que parece que realmente repercutiu de forma muito pesada. Mas eu lhe faço uma pergunta. Cada país tem as suas leis, A imigração ilegal em algum país é previsto em lei, portanto, é crime. Então, como é que se trata um criminoso em cada país? De acordo com a sua lei vigente. Veja que sábia declaração do presidente Jair Bolsonaro para não ficar prejudicado com relação à sua imagem social perante o Brasil, mas também não prejudicar a diplomacia de relação entre o país Brasil e o país Estados Unidos, representado na pessoa de Donald Trump. Veja a resposta, observa bem. Olha o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre essa pergunta. Como é a lei americana? Pergunta. Como é a lei americana? Qual o tratamento que a lei americana dá para quem está lá ilegalmente? Não é esse? Nós temos que respeitar a lei americana. Olha só bem o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele pergunta, como é que a lei lá funciona? Como é que a lei lá trata esse tipo de pessoa que está lá ilegalmente? Não é assim que trata? O funcionamento não é esse? O tratamento não é esse? Olha só as perguntas que o presidente Jair Bolsonaro faz. Não é isso que está acontecendo? Não é assim que funciona a lei lá nos Estados Unidos com relação a quem está ilegal? Ele diz, nós temos de respeitar a lei americana, disse o presidente Jair Bolsonaro com uma sabedoria de quem colocou ele completamente numa linha de raciocínio que respeita a lei americana e que também já orienta uma espécie de conduta equivocada dos brasileiros que estavam lá de forma ilegal. Ele continua, Por isso, segundo afirmou, não intercederia junto a Donald Trump em casos como esse. Abre aspas aí. Jamais pediria. Você acha que eu vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha santa paciência. A lei americana diz isso. E diz o presidente Jair Bolsonaro. É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal, declarou o presidente. E com muita sabedoria, é claro, muita sabedoria mesmo. Enfim, ele declarou. Agora tem o desfecho aqui é o seguinte. Mais cedo, ao responder sobre o eventual uso de algemas em deportados, Bolsonaro havia dito que o governo brasileiro não utilizaria esse expediente, mas ressalvou que as leis de outro país têm de ser respeitadas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas de novo. Obviamente que não faríamos isso com ninguém, tá bom? Aqui só para concluir, no sábado o presidente já havia afirmado que a deportação é um direito dos Estados Unidos da América. Aqui tem um parêntese que eu faço para trazer a sua participação para essa história. Muito bem, nós estamos diante de um quadro onde é a aplicação da lei de outro país. Qual é o posicionamento do presidente do Brasil? Que funcione a lei vigente nos Estados Unidos. É um direito que aquele país tem de cumprir a lei deles com relação a quem está lá de forma ilegal. Agora, tem um posicionamento que o presidente Bolsonaro adotou aqui, talvez uma frase, não é um discurso planejado e tal, enfim, ele foi abordado, mas olha a frase que ele disse, nós... No Brasil, óbvio, evidentemente, que o Brasil não adotaria, e nas palavras dele, abre aspas, ele disse, obviamente, não faríamos isso com ninguém. O que ele está querendo dizer com isso? Obviamente, o Brasil não deportaria imigrantes algemados. Agora eu faço uma pergunta,
Só na internet aqui no YouTube, de cabeça, eu já tenho logo o Malandragem, né? O Malandragem, que é um youtuber brasileiro que tá preso nos Estados Unidos. Por quê? Por abuso de menor, por negócio de um esquema que ele montou lá, muito ilícito, de rodízio de carros, de aluguel de carros, enfim. Era uma muamba sem fim, uma verdadeira malandragem. A figura do malandro é o bandido mesmo, não tem pra onde correr. Então, vê se você entende. O cara tá condenado pela corte lá dos Estados Unidos e tá preso. Agora, brasileiros que já foram para lá cometeram seus ilícitos, os crimes, enfim, e fazer tudo errado, tá de forma ilegal, documentação ilegal, fazendo um monte de coisa doida, o histórico deve ser bastante grande, né? Não só brasileiro, né? Vamos ser honestos aqui, vamos ter bastante respeito aqui. Todas as pessoas, todos os imigrantes de todos os lugares do mundo já devem ter entrado nos Estados Unidos para aprontar coisas que Deus duvida. Então, o procedimento de um país que recebe muito imigrante é esse: é deportar, é prender os caras e mandar de volta, e nos Estados Unidos manda algemado. Agora, quem sabe, e eu deixo essa pergunta para você me responder, quem sabe pelo fato do Brasil ser tão liberal, ser tão bacana, tão aberto e tão tranquilo, aqui virou a zona que virou. Então, quem sabe se o Brasil começasse a valorizar mais a sua soberania, a sua nação e a sua importância, né, os outros países gostariam de imigrar para o Brasil e nós é quem estaríamos tomando conta com muita rigidez, com muito controle, com um pouco mais de firmeza com relação às coisas terríveis que acontecem no Brasil sendo trazidas por pessoas que vêm de outros países com pessoas muito mal intencionadas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro acertou claramente na declaração, dizendo que deve se respeitar a lei vigente em cada país, tá bom? Muito obrigado, meus amigos! Verifica a sua inscrição nesse canal, verifica aí se o seu sininho tá ativado, verifica se você já segue também nas redes sociais, isso é muito importante, tá bom? Para você se tornar membro do canal, o link tá na descrição, você recebe emojis personalizados, link para um grupo secreto no WhatsApp privado, onde estamos interagindo lá praticamente 24 horas por dia, porque tem pessoas de diversos países, e também um link para um grupo secreto no Facebook. De vez em quando tem algumas lives exclusivas para membros. Além de tudo isso, seu nome fica destacado em negrito verde nas nossas lives, seu comentário fica em destaque, a gente faz a menção do seu nome e, além de tudo isso, você ajuda a manter esse canal funcionando, e quando mais membros se inscrevem nesse canal, mais o YouTube entende que está tendo relevância esse trabalho, tá bom? Você ajuda o canal e todo mundo fica feliz. Muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus, um forte abraço.